Queridos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele, o louvor é para ele. A igreja que me ouve pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo. Somente a Jesus seja dada toda a glória, toda a honra e todo louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. Eu preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar a sua palavra aqui esta noite. Que alegria retornar a esta casa e rever este amigo e grande homem de Deus, pastor João Caetano. Carioca cheio do Espírito Santo, homem de Deus, que tem feito um trabalho extraordinário em Goiânia e aonde Deus tem o conduzido. Graças a Deus que sua terra nativa também, o Rio, está sendo agraciado através da vida dele e da pastora Flávia. Deus seja louvado pela vida deste casal. É difícil ver dois casais assim tocha, né? E são, para a glória de Deus. Eu conheço um lá no Rio, que é o pastor Gilmar Santana e a pastora Yara, que são nossos amigos e são assim no mesmo. Eu vou fazer a ponte se eu pregar lá. Então vai estar lá? A igreja é essa cara aqui. Eu fico pensando o senhor lá com a pastora, misericórdia. Vai sair fogo para tudo quanto é lado. Deus seja louvado pela vida deste casal. Prazer estar com o senhor novamente. Eu faço-me acompanhado da mulher mais bonita do meu mundo. É a minha esposa, a missionária Luciana Lima. Sem ela, abaixo de Deus, eu não estaria onde estou. O meu maior desejo é que ela fosse comigo em todas as minhas ministrações. Mas tem nossos filhos. A Juju Terremoto está lá na igreja do pastor Leandro, que é minha filha. Foi participar do culto lá hoje. O meu filho Trovãozinho, que já está um trovãozão, está em casa. Ele tinha prova na escola e ele não pôde vir. A passagem dele estava comprada, mas não deu para ele vir. Mas quando ela está comigo, eu fico mais inspirado. E é bom, né? Um homem de Deus tem que andar com a sua esposa. E se eu pudesse, ela estava comigo em todos os lugares. Verdade? É bom o pregador andar acompanhado, porque ele tampa as brechas também. É bom que se aparecer a Dalila, eu já apresento a minha Rebeca. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Leandro Ferreira. Eu passei na igreja, nós passamos na porta da igreja dele, estava lotado. A pastora Meire está lá e ele me dá todo apoio, irmãos. Todo apoio. Pastor Leandro é um amigo, meu irmão. É o único pastor no Brasil que eu fico na casa dele. Eu gosto da privacidade, tanto de quem me recebe quanto a minha. Mas eu fico na casa dele, junto com a pastora Meire. E agora, dia 25, ele vai para minha casa também. Vai me dar um prejuízo lá, mas tá bom. Deus abençoe a ele, ao Leonardo, meu amigo. Deus abençoe a Kelly, que está aí.
Deus abençoe a todos os amigos, aos amigos que estão com o Romário. Deus abençoe o profeta, o outro que está ali, ao Romário que está ali. O Romário é dono da Granfinos. Veste o pastor João Caetano de vez em quando aí também, né? O sapato que eu estou usando aqui é lá da Granfinos. Tá ali, ó, moda masculina. Ó. Você tem que ir lá. O homem tem que procurar essa loja, é uma roupa diferenciada que você não vai achar em qualquer lugar, né? Você quer dar um presente bonito para o seu marido, vá nessa loja que fica lá em Senador Canedo, né? Deus abençoe. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 21. Quantos acharam, digo amém. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vem só? Ninguém contigo? Disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou este negócio e me disse: Saiba deste negócio pelo qual eu te enviei, o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhe tal e tal lugar. Agora, pois, o que tens em mão? Dai-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os jovens se abstivessem das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e disse-lhe: Sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram. Desde ontem, quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo. E de alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto havia ali outro pão. Não havia ali outro pão, senão os pães da proposição que se tiraram diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava ali, porém, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e o seu nome era Doeg Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse a Aimeleque: Não tens aqui a mão? E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui a mão, lança-o espada alguma? Porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano detrás do éfode. Se tu queres a tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, dar-me. Olha para mim, versículo de número 10. E Davi se levantou e fugiu aquele dia diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate, e você diz amém. Olha para o seu irmão e diga assim: o poder destruidor de uma fofoca. Mais uma vez, o poder destruidor de uma fofoca. Tome seus assentos. Queridos, eu já disse, talvez em outra oportunidade, a unção traz problemas na vida de algumas pessoas.
Eu vejo muitas pessoas querendo serem extremamente usados como algumas pessoas que elas veem Deus a usarem. E as pessoas anseiam no coração dizendo: eu queria ser assim. Eu queria ser dessa forma. É porque as pessoas só veem a beleza em cima do altar. Mas elas não conhecem o contra-ataque. Talvez elas desconhecem as perseguições. Talvez elas desconheçam a calúnia que é gerada contra aqueles que Deus levantou. Eu costumo dizer que antes de Davi ser ungido, a única coisa que apareceu quando Davi tinha a profissão de pastor. Olha para cá, na profissão de Davi, a única coisa que apareceu para ele foi urso e leão. Mas depois que Davi foi ungido, vai aparecer para ele gigantes, vai aparecer para ele pessoas que vão perseguir a vida dele, como Saul. A unção traz problema para a vida de muitas pessoas e trouxe problemas também para a vida de Davi. Davi tinha matado o gigante, ganhou notoriedade por ter matado Golias, e seu nome ganhou ascensão. Repita comigo: seu nome ganhou ascensão. Porque a unção te deixa mais audacioso. A unção te encoraja. É impossível uma pessoa que é revestida do poder do Espírito Santo continuar a mesma pessoa de antes. Você recebe um revestimento do céu. Você recebe poder, você recebe autoridade, você é transformado numa outra pessoa. O medo pode até existir porque mostra com que você é humano ainda e que você de fato é dependente de Deus. Mas o medo do seu adversário é praticamente nulo, porque quando você está debaixo da unção de Deus, o mundo espiritual não te assombra mais, porque você passa a ter um outro tipo de raciocínio. Desde o dia que eu descobri isso, eu nunca mais temi Satanás. Eu sei quem Satanás é, eu sei o que o diabo pode fazer. Ele pode me matar a hora que ele quiser, com uma condição, com a permissão de Deus. Mas ver Satanás frente a frente já não me assusta mais. Ver ele num vulto, ou se manifestar num demônio, se apresentar para mim como demônio, já não me assusta mais. Aparecer durante o sono já não me assusta mais. Se apresentar no meu quarto já não me assusta mais. Até porque eu sei que ele tem total condição de me matar, porque ele é espírito e eu sou carne. Mas ele só vai tocar na minha vida se aquele que me guarda permitir. Quando você passa a entender esses detalhes, a unção abre seu entendimento concernente a isso. A unção te deixa mais perceptível quanto ao mundo espiritual. É por isso que quando Davi vai ser ungido, olha para cá, homens com habilidades como Eliabe, homens com habilidade como Eliabe, os irmãos de Davi, todos os seus irmãos tinham como Eliabe os mais fortes, um dos mais bonitos dos irmãos de Davi. Homens como ele tremeram diante de Golias, como Abinadab e Samar, tremeram diante de Golias, porque embora tinham habilidades, mas eles não tinham algo que foi agregado à vida de Davi pelo Senhor. Davi foi ungido no meio da sua família. E a Bíblia vai dizer no capítulo 16, verso 11 em diante, verso 15: e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Ou seja, Davi passou a ser possuído, não pelo espírito maligno, ele foi possuído pela presença poderosa do Senhor Espírito Santo. Ou seja, era Deus que dominava a mente de Davi, era Deus que dominava o espírito de Davi, era Deus que dominava a alma de Davi. Ou seja, Davi, quando ele vai
se encontrar diante do Golias, diante de Golias, ele não teme, porque ele sabe quem está com ele, ele sabe quem o separou, ele sabe quem o ungiu. E olha para mim, você não vê Deus ungindo qualquer um, você não vê Deus separando qualquer um. Deus separava pessoas específicas para obras específicas. Deus separava pessoas que ele queria, ainda que elas não eram, Deus fazia com que elas fossem. Ou seja, se tivesse os requisitos que Deus queria, Deus ia trabalhar na vida dessas pessoas. Olha para o trovão. Sabe como é que Deus separou Paulo e Barnabé? Pela vida de consagração que eles levavam. Atos 13. E estando Barnabé e Saulo orando e jejuando, disse o Espírito Santo: aparte a Paulo, a Saulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Sabe como Deus separou Amós? Amós era boiadeiro, e o Senhor separou ele cuidando de bois. Você sabe como é que Deus separou Eliseu? Também na 12ª junta de bois, trabalhando. Sabe como é que Deus separou Davi? Davi, embora trabalhava, mas Davi tinha o coração que Deus queria. Observe que Deus não separou Davi pela consagração que ele exercia, mas pelo coração que ele tinha. Deus tem maneira de separar pessoas, Deus tem maneira de ungir pessoas, ou seja, é preenchendo os requisitos que Deus quer. Agora olha para cá. A diferença é que na casa de Jessé tinha um escolhido, no trono de Israel tinha um preferido. Se tu não der glória com isso aqui, tu não dá mais nada. Nem todo mundo que Deus escolhe vai agradar a todos. Sabe quem agrada a todos? O preferido. Mas o escolhido não agrada a todo mundo. Olha para cá, quando Deus deixou Israel escolher um rei, escolheram por causa da beleza. Da cintura para cima, Saul era o mais bonito. O rosto era bonito, o corpo era atlético, o homem sabia lutar. Então é esse que a gente vai escolher. Saul era o preferido, diga preferido. Mas quando o gigante estava no Vale do Carvalho, desafiando Israel, cadê que o preferido jogou o gigante no chão? Porque beleza não derruba gigante, corpo atlético não derruba gigante, oh glória, ter milhões de seguidores não derruba gigante, ser influência não derruba gigante, mas ter a unção do Espírito Santo e ser escolhido, é isso que vai fazer a diferença. Oh glória, oh glória. Olha para mim para ver se tu dá glória. Quando Golias olhou Davi, ele desprezou o escolhido, mas o escolhido também não tinha medo de quem o desprezava. Você vem a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Foi por causa desse gigante que Davi mata, que ele vai ser chamado para o palácio. Só que quando ele vai para o palácio, ele vai trabalhar no exército de Saul. E a Bíblia diz que todas as batalhas que Davi travava, Davi vencia. Vou falar baixinho aqui. Você já viu quem perde chamar atenção? Só chama atenção quem vence. E quando você está vencendo, você vai chamando atenção. Quem é o líder? Quem é que está na frente?
A história não é feita de quem perdeu. A história é feita de quem vence. Até o céu não é para perdedor. Ao que vencer, dar-lhe-ei da coroa da vida, que está preparada para aquele que vencer. A história é feita de quem vence. E Davi vencia batalhas após batalha. Quando ele, olha para o trovão, quando ele começou a vencer, a nação de Israel passou a amá-lo. A nação de Israel passou a ovacioná-lo, ao ponto das mulheres abrir a boca e gritar: Davi, Saul matou 1000, mas Davi matou seus milhares. Ou seja, não há ninguém que parava na frente de Davi, que ficava vivo para contar a história. Não pegou? Aí está o segredo da vitória de Davi. Começou quando ele começou a matar Golias. Você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você com aquele que nunca perdeu a guerra. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O segredo era que Davi lutava com Deus. Deus ia com Davi por todas as batalhas. Olha para cá, aquilo foi chamando a atenção de Saul até o ponto, olha para o trovão, até o ponto de o ciúme e a inveja entrarem no coração do rei. Quem vai querer matar Saul? Quem vai querer matar Davi agora? Repita comigo: Saul. E quem tinha tirado a afronta de sobre Israel quando Golias estava vivo? Davi. Saul vai querer matar um homem que tirou a afronta do seu reino por causa de 2 sentimentos: inveja e porque Davi começou a ganhar proporção no seu reino. A inveja começou a entrar dentro do coração de Saul. Olha para mim, quando a inveja entra dentro do seu coração, você já não valoriza mais quem a pessoa é, você quer se livrar dela. Saul já não valorizava mais quem Davi era. Agora olha para o trovão, o homem que Saul vai tentar matar. Qual foi o momento na história que esse homem conspirou contra Saul? Nenhum. Quando a inveja está no seu coração, quando a inveja entra no coração de alguém, as pessoas já não veem mais a fidelidade dessa pessoa. Olha para cá, Davi não estava ao lado de Saul para tomar o que ele tinha. Davi estava ao lado de Saul para colaborar com seu reino. Em nenhum momento Davi queria a cadeira de Saul. Em nenhum momento Davi queria o trono de Saul. Eu vou falar da glória só se tu pegar. Davi sabia onde Deus colocaria ele um dia, mas ele estaria no processo de servir. Ele estava no processo de servir. Ele está dizendo: eu não vou tomar a cadeira força, mas eu vou aprender a servir, porque um dia eu vou entender quem me serve também. Oh glória, oh glória. Sabe por que hoje você tem que ser ovelha? Porque se um dia você for pastor, você vai entender o que uma ovelha sente. Olha para mim. Davi não queria o trono de Saul. Davi só queria ser fiel a Saul. Mas quando você começa a vencer, você começa a se destacar. Ei, e olha para mim. Davi despertou dentro do coração de Saul o sentimento de inveja. E sabe o que a inveja fez?
Saul chama seu general e diz assim: coloca Davi na linha de frente, para que ele seja o primeiro a ser alvejado na batalha. Mesmo Davi indo na linha de frente para ser alvejado, o que Saul não sabia, ele queria o seguinte: já que ele está na linha de frente, quando o arqueiro mirar, vai pegar no meio da testa, vai pegar no meio do peito, vai transfixar a armadura, ele vai morrer, não tem jeito. Olha para cá, porque Davi ia na linha de frente, mesmo Davi armando para Saul, armando para ele morrer, porque ele não morria, quem morria eram seus inimigos, porque mesmo Davi indo na linha de frente, tinha alguém que ia na frente de Davi. Eita glória! Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Eita glória! Tem gente que já armou por diversas vezes para pegar você. Tem gente que já armou emboscada. Tem gente que já armou com telefone ligado, câmera ligada, para arrebentar com a sua vida, acabar com o seu ministério. Mas Deus ia na tua frente te dando direção. Deus ia na tua frente te dando a palavra certa. Deus vai na tua frente quebrando o laço e desfazendo a obra. Olha para mim, para você nunca mais esquecer. Quem era o rei? Saul. Mas quem é que o povo estava ovacionando? Davi, um servo. Quem era o rei? Mas quem é que o povo estava exaltando? Davi. Aprenda, sabe por que a inveja cresceu nele? Porque Saul aceitava ver Davi bem, só não aceitava ver Davi melhor do que ele. Você não pegou? Tem gente que enquanto te vê atrás, vai bater nas tuas costas. Enquanto vê você inferior a ela ou a ele, vai estar do seu lado. Mas o dia que você começar a crescer, aí você vai despertar sentimentos em pessoas que você jamais imaginou que despertaria. Porque tem gente que te traz para perto, é porque sabe que você está aqui. Mas quando Deus começar a fazer o que tem que fazer com você, você vai começar a despertar sentimento em pessoas. O que eu fiz para ele me perseguir? O que eu fiz para ela falar mal de mim? O que eu fiz para sofrer o que eu estou sofrendo agora? É Deus dizendo: é o peso da responsabilidade, é o peso da unção, é o peso da chamada, é o peso da promessa, é o peso daquilo que eu te prometi. Oh glória! Pega na mão de alguém e fala assim: a unção vai trazer problemas. Joga uma moeda pro alto. Cara, coroa. Assim é o ministério. Está querendo viver só um lado? O lado de ganhar almas, expulsar demônio, vidas serem salvas, milagres acontecendo, gente sendo batizada. E o outro lado? Eu vi, o pastor João Caetano me marcou num livro, num vídeo. Eu aceitei. E eu vi lá as pessoas criticando ele porque ele desceu do carro que ele tem. Mal sabe eles que ele nem depende de igreja. Mas ele não foi lá se justificar. Porque quem sabe o que é não precisa discutir com ninguém. Eita glória! Está
está preparado para ser caluniado, está preparado para não ser compreendido. É o outro lado do ministério. Está preparado para pancada, está preparado para largar as costas e te bater, e Deus fala: cala a boca, não bata a boca com ninguém, não discuta com ninguém, é eu que justifico, eu vou falar. Olha para mim. Se nem o Espírito Santo, quando colocou a semente da gravidez em Maria, e quando seu marido José quis largar ela, a única pessoa com que Deus se preocupou em falar, porque José achou que era traição. Como é que ela está grávida, se eu não tiver relação com ela? José pensou que era traição. A única pessoa que Deus se preocupou em falar, para avisar que não era traição, mas que vinha da parte de Deus, foi José. Gabriel chegou e disse: não largue Maria, porque o que está nela vem da parte de Deus. Olha para cá, vê se o anjo saiu espalhando de porta em porta. Não é fornicação não, aquilo ali é o Senhor que fez nela. O anjo não saiu, Deus não mandou dar satisfação a ninguém, não pegou. Assim é Deus na sua vida. Quem tem que saber do que você está passando não está na rua, está dentro da sua casa. Dá satisfação para sua mulher, dá satisfação para o seu marido, e para mais ninguém. A sua base está no céu e está dentro da sua casa. Você acha que se Jesus estivesse aqui hoje andando corporalmente, Jesus ia até os Estados Unidos de jumento ou de avião? Jesus andaria a pé ou de carro? Está preparado para viver o outro lado? Olha para mim. Só que a Bíblia diz que Deus colocou no coração de Jonatas, filho de Saul, um amor por Davi, e colocou no coração de Davi um amor por Jonatas. Se tu não pegar agora, eu solto o microfone. No mesmo ambiente que tinha invejoso querendo matar Davi, era o mesmo ambiente que tinha alguém que o amava. Oh, glória! Pega na mão de alguém e fala assim: vai ter muita decepção em ambiente que você está, mas no mesmo ambiente da decepção, Deus vai levantar gente que vai te encorajar. Deus vai levantar pessoas que vai dizer assim: olha para frente. Oh glória, você não vai ser o primeiro e nem o último, mas eu estou aqui, conta comigo. Eu sou teu braço, eu sou teu amigo. Oh glória, vai ter gente que vai te machucar, mas Deus vai levantar outros que vai consolar a sua alma. Você pode pegar na mão de alguém e falar assim: se o diabo levantou Saul, Deus vai levantar o Jonatas para estar com você. Oh glória, tô todo arrepiado. Deus vai levantar alguém. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 17:17: em todo tempo ame o amigo, e na angústia nascerá o irmão. Oh glória, oh glória. Escute. Jonatas chega perto de Davi e diz: meu amigo, posso te dar um conselho? Davi disse: pode.
O que meu pai está tramando contra você é real. Ele quer te matar. Foge. Sai daqui, senão você vai perder a vida. Olha para o trovão. O que Saul sentia, ele sentia, mas não deixava transparecer. Só que chegou um momento que ele não conseguiu mais segurar e colocou para fora diante de Davi o que ele sentia. Eu vou matar ele. Vou acabar com a vida dele. Está preparado para se decepcionar com pessoas que você ajudou? Porque quem ajudou Saul foi Davi. E sabe o que ele recebe agora? Ingratidão. Está preparado para estar ao lado de pessoas que você vai ajudar e depois elas serão ingratas com você? Aleluia. Dá glória só se tu pegar. A diferença entre Saul e Davi é que Saul estava preocupado em manter a cadeira. Davi estava preocupado em manter o coração diante de Deus. Uns querem manter o status, você a integridade. Eita glória! Olha para mim para ver se tu dá glória. Davi foge. E ele vai saindo de lugar a lugar e Saul começa a perseguir ele por todas as cidades que sabe que ele está. Olha para mim. Até que um dia, Davi vai chegar numa aldeia chamada Nobe. Quando ele chega em Nobe, a Bíblia diz que tem um sacerdote chamado Aimeleque. Aimeleque tremendo, porque sabia a fama de Davi, que era guerreiro e matador. Acabava com todos os inimigos que estavam na sua frente. A Bíblia diz que Aimeleque vem tremendo e diz: o que tu fazes aqui? Ele disse: eu vim a mando do rei. Davi mente. A missão foi tão urgente que eu vim sem homens, eu vim sem espada e sem nenhuma provisão. Tem alguma coisa para eu comer? Aimeleque olhou e disse: pão comum não tem. Só tem os pães da proposição, que era colocado uma vez por semana, no sábado. Era assado e colocado numa pequena mesa, para que os sacerdotes também se alimentassem, porque eles tinham direito, e também representava a presença de Deus no meio do seu povo. Olha para mim. Davi disse: então me dá desse pão. E Aimeleque disse: mas vocês talvez não estejam purificados. Ele disse: desde a viagem que nós não tocamos em ninguém. Estamos em santificação ao Senhor. Daqui a pouco a Bíblia diz que Davi vai pegar o pão da proposição, mesmo não sendo um sacerdote, ele come. Porque Deus não vai matar Davi se ele não é sacerdote. Talvez para quem visse o ato dizia assim: falta de temor, tem que morrer. Mas o coração de Davi, pertencia a Deus. E olha para mim, Deus sabia que realmente Davi estava com muita fome, porque estava sendo perseguido por Saul e fugindo da ira de Saul. Daqui a pouco Davi olha para Aimeleque e diz assim: tem alguma arma que eu possa se utilizar, porque eu não trouxe a minha? A Bíblia diz que ele fala: tem aqui uma que está escondida no éfode, está enrolada no éfode, é a espada de Golias, aquele que tu matou. Davi disse: então dai-me ela para mim. A Bíblia diz que nesse momento tem um homem perto de Davi, perto do sacerdote que está detido diante do Senhor, chamado Doeg. Ele está detido perante quem?
Talvez um voto que ele tinha feito com Deus, ou um pecado que ele tinha cometido, ou um propósito que ele estava realizando, não se sabe bem o certo, porque ele estava detido no santuário. Mas a Bíblia diz que Doeg era um edomita, descendente de Esaú, e era o homem mais poderoso dos pastores de Saul, era ele. A Bíblia diz que ele ouviu tudo que Davi pediu e tudo que o sacerdote fez. Tempos depois, Doeg já não está mais em Nob. Doeg está junto com Saul. Saul está no meio de outros pastores e está com parte do seu exército. A Bíblia vai dizer no capítulo 22 que Saul para numa determinada aldeia e diz assim: aonde é? Será que alguns de vocês aqui sabem aonde está meu inimigo? Aquele que atenta contra a minha alma? Acredito que se vocês virem o meu inimigo, nenhum de vocês aqui seriam capazes de omitir de mim aquele que quer a minha alma. Saul estava falando de Davi. A história diz, o texto diz no capítulo 22 que Doeg se levanta e diz: eu vi seu inimigo. Ele estava em Nob. E Aimeleque, olha para mim, Aimeleque pegou o pão da proposição e deu para o teu inimigo. Aimeleque pegou a espada de Saul, a espada de Golias, e deu nas mãos do teu inimigo. Só que ele vai acrescentar uma mentira. Ele vai dizer: e ainda consultou o Senhor para o teu inimigo. Em nenhum momento do texto mostra que o sacerdote usou o Urim e o Tumim para consultar o Senhor para Davi. Mas já, olha para mim, o que Doeg está fazendo, olha para cá, ele não está mentindo, mas tem um senso de malícia, na verdade, de Doeg, porque Doeg está sendo leal a Saul, mas em detrimento de manter os seus benefícios. A lealdade que ele está tendo a Saul em dedurar Davi é para manter seus benefícios pessoais. Ele quer manter o conceito perto do líder. Ele quer manter a autoestima do líder com ele. Então, para que isso continue, ele vai dedurar a vida de um homem que o rei está caçando para matá-lo. Olha para mim. E ele ainda vai acrescentar uma mentira, dizendo: Aimeleque, olha para cá, Saul já está movido de inveja, sim ou não? Olha o que Doeg vai dizer. Ele dá o pão da proposição que não podia, da espada do teu inimigo da espada de Golias para o teu inimigo, e ainda vai consultar o Senhor para o teu inimigo. O homem já está com inveja, ele já está caçando Davi, furioso contra Davi. Quando ele fala que Aimeleque consultou ao Senhor para Davi, a ira de Saul se acende. Aquela mentira fez com que a ira de Saul se acendesse. Sabe o que Saul vai dizer? Aonde está meu inimigo? O texto diz que Doeg diz: ele fugiu. Saul então manda chamar, olha para cá, manda chamar Aimeleque. Manda chamar quem? E diz: traz ele e todos os sacerdotes. A Bíblia diz que quando Aimeleque chega até Saul, Saul olha para o sacerdote Aimeleque e diz assim: foi você que consultou o Senhor para o meu inimigo? Foi você que deu a espada de Golias para o meu inimigo? Foi você, sacerdote, que deu o pão da proposição para o meu inimigo? Aí Aimeleque abriu a boca e diz assim: quem disse que Davi é o seu inimigo? Davi é o homem mais leal que você tem no seu reino. Dá uma olhadinha assim, ó. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Cuidado.
para que você não valorize a pessoa errada e desvalorize a pessoa certa. Gente que fica falando muito o que você quer ouvir. Gente que sabe que você está errado, mas mesmo assim alisa teu pecado. Abre o olho com ela, tá? Porque amigo de verdade fala a verdade na sua cara. Amigo de verdade não vai deixar você cair no buraco para depois ir no seu enterro. Amigo de verdade vai falar a verdade para você. Tá errado, para com isso não tá certo. Oh glória, amigo de verdade vai fazer você ficar bicudo, mas ele vai falar na tua cara: para com isso, porque isso aí não está certo. Agora essas pessoas que estão do seu lado o tempo todo e ninguém tem nada a ver com a tua vida, você não deve nada para ninguém, sabe que você não está certo, sabe que as coisas que você está fazendo estão erradas e ainda está te apoiando, é o tal de Doeg que está falando algo para você, para ter benefício junto a você. Mas Deus me trouxe aqui dizendo que vai desmascarar Doeg nessa hora final. Olha para mim. Você tem que ter cuidado perto de quem você fala algumas verdades. Você tem que ter cuidado perto de quem você demonstra algumas necessidades que você possui. Porque pode ter um Doeg que estar ali perto. Agora, olha para mim, dá glória só se tu pegar. Sabe quem era Doeg? Um homem que conhecia a lei de Deus. Um homem que se converteu à lei de Deus. Um homem que andava no templo junto com seus irmãos. Um homem que cultuava também no santuário. Mas era um traidor que estava no meio dos irmãos. Eita glória, não pegou o fato de vir para a igreja, o fato de estar na igreja, o fato de estar de terno, de saia, cabelo grande ou pequeno, roupa mais aqui ou mais abaixo, não importa quem seja, isso não caracteriza que essas pessoas são verdadeiras. Tem Doeg transvestido de ovelha no meio do arraial. Olha para mim. Pessoas que não estão medindo as consequências das suas falas. Quando você fala de alguém, você já imaginou o que causa na mente da mulher dele, dos filhos, das pessoas que o admiram? Você já imaginou o que uma fofoca pode causar? Ou você pensa que está causando só ao mal à pessoa que está sendo atingida? Tem pessoas que amam ela. Tem pessoas que estão ao lado dela que a ama. O que Doeg falou, ele não mentiu, pelo menos nas duas primeiras falas. Mas a sua intenção era maliciosa. Era ganhar benefícios diante do rei, ainda que ele tivesse que entregar um compatriota, um irmão. Olha para mim. Por causa disso, Aimeleque abre a boca e diz assim: Davi não é teu inimigo.
Davi é o homem mais leal que você tem no teu reino. Você está querendo tirar de perto de você o homem mais leal que tem no seu reino. Agora, pastor João Caetano, se espanta com isso aqui não. Porque no capítulo 21, versículo 10 diz assim: e Davi se levantou e fugiu aquele dia diante de Saul e veio até Aquis, rei de Gate. Sabe com quem Davi vai pedir auxílio, proteção? A Aquis. Quem é Aquis? Rei de Gate. E quem é Aquis? Filisteus. E quem são os filisteus? Os inimigos mais ferrenhos contra Israel. Sabe quem vai proteger Davi contra Saul? Aquis. Sabe quem é os filisteus da história? Os maiores perseguidores de Israel. Agora olha para mim. Quem deveria perseguir Davi está protegendo ele. E quem deveria proteger Davi está perseguindo ele. Tem gente que vai te ver em lugares que não vão acreditar que você está lá. Mas é Deus dizendo: a estratégia é minha. A maneira que eu vou te conduzir é do meu jeito. Ei! É essa proteção que vai fazer Davi permanecer vivo. Mas enquanto isso, Saul está na entrevista com Aimeleque. Daqui a pouco, a Bíblia diz que Saul olhou assim, a ira se acendeu e disse assim para os seus soldados: mate todos eles. A Bíblia diz que nenhum soldado de Saul levantou a espada para matar os sacerdotes. Sabe por quê? Todos os soldados de Saul naquele momento tinham plena convicção que os ministros do altar eram inocentes. E eu não posso tocar num ministério que tem inocência. A Bíblia diz que Doeg, Saul olha para ele e diz assim: mata todos eles. O espírito sanguinário de Doeg se aflora. E ele mata 85 sacerdotes. Quando os soldados de Saul viu o que Doeg tinha feito e o derramamento de sangue, tudo se aflorou. Saul disse: agora não mate só eles, mate as esposas, os filhos e queime suas casas e as aldeias. Olha para mim, uma fofoca só destruiu 85 ministérios, destruiu centenas de famílias e acabou com uma cidade inteira. Repita comigo: o poder de uma fofoca. Olha para cá, apenas uma fofoca destruiu 85 sacerdotes com seus ministérios. O poder que a língua tem para causar na vida de alguém. Tiago diz que a língua é um pequeno membro, que se a gente não domá-la, ela é capaz de incendiar uma floresta, porque gera um pequeno fogo, e um pequeno fogo gera um grande incêndio. Ei, olha para mim, 6 coisas aborrecem a Deus, e a 7ª Deus abomina. Qual é a 7ª? É aquele que causa contenda entre os seus. Olha para mim, quantos ministérios têm sido destruídos por causa de fofoca? Olha para o trovão. Existem 3 demônios na igreja. Quantos demônios? O primeiro chama-se me contaram. O segundo chama-se me disseram. E o terceiro chama-se estou sabendo. Mas pergunta por me contaram se ele viu o que está te contando. Pergunta se por me disseram se ele viu o que ele está te contando. Pergunta por estou sabendo se ele viu o que ele está te contando. Tudo que eu vejo eu provo, tudo que eu ouço não.
Pastor João Caetano, sabe como eu acabei com a fofoca na congregação que eu dirigia? A líder da mocidade chegou para mim e falou assim: eu era evangelista, fulano de tal fez isso e isso e isso, e eu estou muito chateada, e eu quero que o senhor remova ele da mocidade. Eu deixei ela falar. Quando ela terminou de falar, eu falei: acabou? Ela: acabei. Eu falei assim: agora eu vou mandar chamar ele, e eu quero que você fale na cara dele, na minha frente, o que você falou para mim. Ela falou: aí o senhor vai me complicar. Eu falei: mas não é verdade o que você está falando? Ela disse: é. Então, não há nada contra a verdade a não ser a própria verdade. Quando ela foi contar o fato que o menino ouviu, era apenas 10% de tudo que ela me contou. Não era, ela tinha aumentado ao extremo. Eu fui para cima do altar, não falei quem era eles, não falei o que tinha acontecido, mas eu disse o seguinte: a partir de hoje, quem acusar alguém aqui na igreja, eu vou colocar frente a frente e vai ter que provar na cara da pessoa que está sendo acusada. Nunca mais teve fofoca lá na igreja. Aí o Espírito de Deus falou assim: ó, só tem fofoca na igreja porque tem ouvido para ouvir o fofoqueiro. Eu vou te dar um conselho aqui, ó. Seja crente de verdade, seja homem de Deus de verdade, para que esse negócio de alguém mandar mensagem para você: ô amiga, tá em casa? Tô. Eu vou aí te contar um babado que aconteceu na igreja. Vai babar no ouvido do Satanás. Crente não ouve fofoca, crente ouve a palavra. Eu desafio você que ouve alguém falar na cara dela assim: ó, o que você está me contando, eu posso falar para a pessoa que você está me falando dela agora? Se ele tiver peito, se ele tiver caráter, ele vai falar: pode falar que eu falo na cara. Agora, se fala: não, aí tu me prejudica, aí é fofoca, filho. Eu vou falar. Sabe por que tua casa está virada de ponta cabeça? Está recebendo doeg dentro da tua casa. Começa a tomar um cafezinho na tua mesa, rapidinho entra o nome de alguém na mesa, na fofoca. Começa a comer um bolo na tua casa, rapidinho entra o nome de alguém. E você não sabe quem aconteceu, não sabe o que aconteceu lá na igreja. Ah, eu estou assim com o pastor da igreja, eu estou assim com a pastora da igreja. Ah, amiga, não fala para ninguém não, mas eu estou sabendo disso e disso e disso. É por isso que a tua casa está virada de cabeça para baixo, está recebendo doeg na sua mesa. Fofoqueiro que gosta de falar da vida dos outros. Olha para cá, quando o crente se reúne não é para fazer fofoca. A Bíblia diz: quando os santos se reúnem, uns têm salmos, outros têm profecia, outros têm línguas estranhas e outros têm cânticos espirituais. Aí tem gente que está pensando assim, ó: Trovão, por que num domingo como esse o Senhor não trouxe uma palavra de salvação? Imagina Jesus salvando e os doeg matando. Para que você criou aquele perfil falso? É que você não tem coragem de colocar teu perfil verdadeiro para fazer o comentário que você faz? Acabou, glória a Deus, né? Oh, glória! Oh, glória! Por que você não tem coragem? Por que você tem 2 WhatsApp ao invés de ter um só? Porque tem vergonha de fazer o que você está fazendo, de botar sua cara? Tem que ser verdadeiro, moço. Tem que ser verdadeiro.
Agora eu vou falar da glória só se tu quiser. Oh glória, Doeg prejudicou quem ajudou Davi, mas não conseguiu prejudicar Davi. Não pegou, Davi não deixou de chegar aonde Deus queria por causa da fofoca de Doeg. Agora dá glória se tu pegar. Sabe como morreu Doeg? Leproso. Sabe aonde ficou Davi? Sentado no trono e cumprindo o que Deus determinou para ele.